Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast. Hoje falaremos sobre a aceleração de escritórios de advocacia, abordando algumas novas práticas e técnicas, ou não tão novas assim, né, Jorge? Algumas são apenas modernizadas e recebem novos nomes. Depois o Jorge vai contar pra gente aí qual é o segredo. Mas principalmente algo que é muito bacana de falar, que é sobre a modelagem de negócio e o desenvolvimento de novas áreas, utilizando principalmente os mais jovens aí, né, da advocacia, que não querem geralmente atuar no velho direito. Depois o Jorge vai contar um pouquinho para a gente como é que está sendo isso na prática, fazendo esse processo de gestão. E esses caras que já respiram aí a advocacia 4.0, enfim, as novidades da advocacia, as novas áreas da advocacia que dizem que a gente nem sabe quais são elas, que elas nem foram criadas ainda, mais de 80%. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos com o Jorge Majeski, ele é mentor em gestão financeira, consultor, palestrante. O cara já atendeu, olha o número dele, hein? Mais de 5 mil advogados frente a ELS em mais de diferentes, 23 estados pelo Brasil. Salvo engano, o Brasil tem 28 ou 27 estados, sempre me confundo. Acho que são 28. Mas... eu sempre fico nessa de 27 ou 28 e tal. E conhece como ninguém os bastidores da gestão e os gargalos do crescimento aí dos escritórios de advocacia. Então, Jorge, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Segunda vez, inclusive, o teu episódio, diga-se de passagem, é um dos mais ouvidos nossos aqui. Show de bola. Imagina, eu que agradeço novamente estar aqui. E é sempre um prazer estar falando sobre escritórios de advocacia, sobre gestão, enfim, sobre esse mundo aí que... Tem muita história e tem muita história a ser escrita também, com, enfim, novas áreas, novas coisas que estão acontecendo aí, realmente. Top. Com a sua bagagem, com certeza a gente tem muito para aprender hoje. Os advogados com certeza vão aproveitar bastante o nosso bate-papo de hoje. Maravilha. E são 27 estados, tá, gente? Só para... 27? Mais o Distrito Federal, então. Se eu não me engano, são 26 mais o distrito? Então... Cara, eu vou colocar aqui já quantos estados temos no Brasil. Não vamos ficar com essa pulga atrás da orelha aqui. Temos, na primeira informação, 26. Os caras colocam, são 26 ou 26? 27. Então, são 27 unidades federativas. 26 e o Distrito Federal. É isso mesmo. Resolvido a nossa dilema, vamos para o que interessa. Jorgeão, é o seguinte, quando a gente fala de aceleração, cara, inclusive, depois eu vou explicar um pouquinho, vou pedir para você dar um contexto, né, dos serviços da ELS, mas vocês têm um monte de... formas de... Né, vocês empacotam muito bem, entregam muita coisa super convidativa, assim, né? As especialidades da ELS são muito massa. Eu separei 3 aqui que eu vou explicar nas minhas palavras, daí eu vou começar te provocando já com pergunta aqui, tá? Beleza. Para você ver se faz sentido, depois você me corrige. Primeiro tem o Fab Lab Jurídico, que é super legal, que é um projeto de aceleração de escritórios de advocacia desenvolvido para jovens advogados, né? Que estão empreendendo. Que, isso é um assunto à parte, dá para falar bastante sobre isso, é super legal. Depois você tem o LPO aqui, que é o Law Process Outsourcing, assim que pronuncia, ok? Tem por objetivo disponibilizar o mercado jurídico as mais eficientes, contemporâneas, adoro essa palavra aqui, e eficazes técnicas de modelagem de negócio. Isso aqui nós vamos te apertar legal. E por fim, daí entre outros serviços, eu separei aquele que é talvez um arroz com feijão, você me corrija se eu estiver errado, que é a consultoria em gestão jurídica, que é esse produto premium voltado, né, você coloca lá no site que é as organizações que buscam se profissionalizar através da gestão dos serviços jurídicos. Ou seja, às vezes o cara está com uma área meio bagunçadona, vocês entram lá e falam, vamos resolver isso aqui, tornar isso aqui profissional, tornar o escritório uma empresa. É isso, um pouquinho da ELS de maneira concisa? É isso, um pouquinho da ELS de maneira concisa. E o que acontece? Enfim, a gente já está há vários anos no mercado, o nosso time é bastante especializado, já atuaram, enfim, em várias bancas, né? Esses números não são só de atuações minhas, são de atuações da empresa, né? Mas a gente vê que, alguns anos atrás, a questão consultoria para escritório de advocacia caiu na graça do mercado, vamos assim dizer. Então, era algo que, vamos assim dizer, não era conhecido ou existia uma barreira, assim, é algo muito caro ou algo inacessível, enfim. E, de repente, essa barreira foi quebrada e todo mundo viu que tinha acesso. E, claro, tecnologia ajuda isso, enfim, tudo mais. Só que a gente sempre teve a gente ouvia esse feedback do mercado que consultoria era uma coisa para escritório grande, que era caro e ok, né? Existem diferentes produtos, como você citou, para diferentes tipos de escritórios. E por conta desta mentalidade, e assim, não é de todo errado, né? É um escritório grande, onde você tem departamentos, uma equipe maior, você consegue absorver e dar vazão às novas rotinas, vamos assim dizer, as novas coisas implantadas, né? De uma maneira mais fácil. Quando você tem um escritório com menos gente, que ainda está em tração, em crescimento, é mais difícil, você fica concentrado ali nos sócios, em fazerem muitas coisas e tudo mais, então realmente é natural, é normal, né? Então, a gente foi modelando outros tipos de projetos
para atender outros tipos de escritórios, né? Então, como você bem disse, a gente tem hoje o Fab Lab para escritório iniciante, para o jovem advogado. A gente já teve gente participando que a ideia era empreender no futuro, que nem ainda tinha começado. Então, já começa com o pé direito, já começa com as melhores práticas. Sim. A gente tem o LBA, né, que é basicamente o nome, inclusive, foi fazer uma analogia com o MBA mesmo, ali, que é basicamente um tiro curto ali de 6 meses, você passar por todas as áreas e realmente colocar muita coisa em prática. E existe a consultoria em si, que daí é dentro do escritório, colocando a mão na massa, né? Que daí a gente tem as diversas áreas de atuação. Top. Só por curiosidade, o Fab Lab dura quanto tempo? O Fab Lab são 13 semanas, né? E cada semana existe 1 ou 2 dias de encontro ali. Então, ele se desenvolve por esse tempo. São semanas consecutivas. Então, é realmente uma aceleração. Sim. É coletivo isso, então até existe bastante troca de figurinhas entre os participantes. Bem, né? Legal. Isso é uma coisa interessante também. A gente vê que o jovem advogado, o jovem empreendedor, vamos assim dizer, ele está mais disposto tanto a compartilhar quanto a ouvir compartilhamentos, né? Sim. Então, é um público que, ok, né? A gente fazer um trabalho, digamos assim, coletivo, em grupo. Claro que a gente não... Quando a gente vai no tete-a-tete, né, da estratégia, vai olhar o financeiro, vai olhar números, a gente não faz isso de maneira aberta, evidentemente, né? São questões particulares, sigilosas ali. Mas, enfim, ajuda, né? O cara fala, não, eu fiz isso aqui, deu certo. A outra pessoa vai lá, legal, vou colocar isso aqui também. Então, tem essa filosofia do mercado. Já os outros produtos, eles são individualizados, né? Acabam entendendo especificamente o escritório de advocacia, onde a gente consegue colocar o dedo na ferida mesmo, ou nas feridas. Bem bacana. Jorge, antes de a gente falar da aceleração, que é super convidativo, inovação, criação de novas áreas, eu queria relembrar contigo, a gente já fez um podcast e eu lembro que você bateu em pontos bem bacanas, assim, que acho que vale a pena a gente sempre lembrar, que é o feijão com arroz que nunca vai morrer, ao meu ver, sabe? E você pode reforçar se isso faz sentido. Aqui na pauta a gente colocou, né? Como é que os grandes escritórios fazem o gerenciamento financeiro, como é que eles gerenciam o escritório, como é que é a operação deles. E o que eu queria começar te perguntando é o seguinte, o que é negligenciado ainda na gestão, principalmente para os mais novos, ou até para quem já é mais experimentado no direito, do ponto de vista daquilo que as pessoas falham ainda. Como é que está por trás dos bastidores isso? Tá, vou começar pela segunda pergunta. Tá. O que é negligenciado? Eu diria que quase tudo. É verdade. O que eles dão mais importância, então? Então, o que é natural, né? Se você tem uma padaria, você vai se preocupar em fazer um bom pão e vender ele. Estou dando um exemplo, né? Se você tem uma borracharia, vamos preocupar em consertar o pneu lá e deixar legal. Então, é natural que o advogado, ele se preocupe, o advogado, enfim, né? Falando, ele se preocupe com a sua produção jurídica. Então, ele está se especializando em conteúdos de direito, né? Ele saiu da faculdade, já vai fazer lá uma pós-graduação, se especializa em determinada área e tudo mais. Então, a grande preocupação é o aumento do know-how, vamos assim dizer, do conhecimento técnico realmente, né? Sim. Essa é a grande preocupação. E daí, quando existe esta mudança de chavinha do empreender, poxa, vamos abrir um escritório. Pô, eu e meu amigo da faculdade, aqui a gente se dá bem, né? Vamos começar um escritório juntos. Beleza. Não é só advogar. Você tem que também gerenciar. Sim. E aí, não é necessariamente um negligenciar, é o deixar para depois. Porque se você tem um prazo para cumprir lá do teu processo, e você tem, sei lá, que planilhar o teu financeiro, por exemplo, você vai cumprir o prazo. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que essa evolução, assim, é uma questão de maturidade, realmente. E essa maturidade, ela também está associada ao crescimento. Quando você, né, vai crescendo, você tem mais condições financeiras de contratar mais pessoas, de delegar mais tarefas. Então, as coisas vão se capilarizando, elas vão andando melhor. Né? Porque o começo, vamos sentar nós dois aqui e fazer, todo mundo faz tudo. Cabeceia, sim, cobra escanteio, defende, enfim, faz tudo junto, né? Então, não é simplesmente um negligenciar para assim, puta, isso aqui não é importante. Às vezes é uma priorização de tarefas. Sim. Porém, todavia, entretanto, existe também a negligência, né? E muitas vezes essa negligência acontece numa perigosa ou falsa zona de conforto que alguns escritórios acham que estão. Tá com um faturamento legal, tá pagando as contas, os sócios estão conseguindo ganhar uma graninha, ok?
aquela máxima do time que está ganhando não se mexe. Venci, né? Venci. E as coisas daí vão se embolando. Daí a gente conecta talvez com a sua primeira pergunta. Dentro das áreas de gestão, eu diria que não existe uma mais importante ou menos importante. Elas são todas correlacionadas. Se você não tiver, né, Turmind aqui, chovendo molhado, mas enfim, se a gente fala de marketing, se você não tiver um marketing constante, se você não tiver, né, batendo na mesma tecla o tempo todo ali, a coisa não vai acontecer. Sim. Se você tiver um financeiro desorganizado, você vai ter surpresas malucas todo final, começo de mês, né? O próprio... Estava citando agora, né? O próprio, ok, vamos montar uma sociedade agora. Se você não faz um bom alinhamento societário, um bom planejamento societário já de começo, a gente já viu vários casos de começar a dar problema no futuro. Sim. Não, mas isso não era combinado. Não, mas eu estou ganhando aqui. Não, mas eu que trago o cliente. Não, mas eu que cuido. Então, essas coisas têm que ser bem conversadas antes, né? Sim. Ou tem a máxima do empresa pobre, sócio rico. Isso a gente vê muito, os sócios que assaltam a própria empresa, né, no bom sentido do assalto. Então, às vezes, a gente vê a empresa remando, pagando juros, pagando coisa em atraso, enfim, embolada, parcelando imposto e tudo mais. E o ainda mais a advocacia, que de vez em quando vem as boladas, né? Isso é muito comum, né? Uhum. E para muitos, assim, né, que começam, é meio natural essa carreira para o advogado, assim, um autônomo, daí de repente uma sociedade pequena, de repente vai criando corpo, vai virando uma sociedade grande. Então, às vezes é difícil virar a chavinha, poxa, não é mais só o meu dinheiro, é o dinheiro da empresa e essa empresa me remunera. Exato. Então, isso é um erro clássico, assim, que esse é um clássico embola mesmo. Bastante meio de campo. O Jorge, eu já vi alguns caras, a palestra, assim, por exemplo, do Marins Bertoldi aqui, que tem um pouco mais de 100 advogados ou colaboradores, e os caras são bem respeitados aqui, e também já vi os caras do Machado Mero falando, já vi os caras de outros grandes escritórios falando. Você que está por dentro desses escritórios, assim, que sabe, né, detalhes de parte da gestão deles, enfim, o que muda, cara? Muda alguma coisa no final das contas ou não? Eu diria que a espinha dorsal, o cerne do problema ou dos problemas, eles são basicamente os mesmos. O que muda é o temperinho, né? Sal e pimenta que é a gosto. Então, você tem basicamente segue a mesma linha com peculiaridades diferentes de escritório para escritório. As mesmas linhas, né, essa espinha dorsal, como eu falei, eu diria que é crônica e todos sofrem ou são as maiores dificuldades. E as peculiaridades, daí está muito envolvido com a cultura interna do negócio. Né? Daí depende muito da cabeça do sócio ou dos sócios isso, né? Se é uma cultura autoritária, uma cultura participativa, inovadora, clássica, enfim. Aí as pessoas que estão ali vão acabando se moldando, né? Aquele tipo de escritório. E às vezes isso traz, né, um problema ou outro. Sabe o que eu percebi, assim, vendo os caras falarem, principalmente no Marins, que, puta, ele deu uma baita aula, não sei se estava aqui naquela ocasião, enfim, mas que ele contou o modelo dele de crescimento, sabe, do time, sabe, como é que eu estruturo meu negócio aqui de maneira piramidal, em que eu pego pessoas que vão se destacando e vou subindo elas aqui na minha hierarquia, elas vão se tornando sócio, enfim, vai passando de associado para sócio e tal. E como aquilo ia moldando a gestão. Sim. Então, primeiro ele tinha a cultura bem definida, né? Então, putz, isso aqui são os valores, isso aqui são os princípios. O cara começa como associado e pode se tornar sócio, né, do escritório. Ok. E aí aquilo moldava a cultura, moldava a gestão. Fala, então, se isso tem que acontecer, se isso aqui é o nosso, para onde é a nossa busca, né? Aquilo determinava o escritório como um todo, no final, mudava todo o escritório. E a gestão tinha que se adaptar àquilo. Né? Então, aquilo passava a ser mais relevante. E o que deu para perceber assim, no final é que se o cara não tiver isso muito bem claro, não chega num Machado Mero da vida, num Pinheiro Neto, né, nesses grandes escritórios, porque ninguém vai querer trabalhar lá. Se não né? Exatamente. Se não tiver claro, né? Se não está claro, não vai para frente. Legal. Bem natural. Legal. Jorge, eu tenho algumas perguntas aqui ainda sobre essa parte do gerenciamento, e uma que eu queria te fazer é o seguinte. A gente conversa com muito advogado, inclusive tem uma advogada próxima agora que é a minha própria irmã, e ela se formou recentemente, eu tenho tido algumas conversas com ela, sabe? E aí que eu percebo, assim, para fazer um paralelo para você poder trazer com mais propriedade, que tem muita gente que principalmente os que saem na faculdade, eles são mais apaixonados pelo direito em si. Exato. Né? Então eles ficam ali, puta, trabalhando naquela pecinha, e puxa isso aqui, vou colocar, e fica pensando. E o advogado, me parece o mais macaco velho, ele já sabe que, puta, cara, não adianta às vezes eu trabalhar tanto nisso aqui, ele já vai mais num copia e cola, sem nenhum tipo de preconceito. Então eu percebo que existe essa paixão, né? E existe aquela percepção de negócio, de mercado do advogado. Tem alguns que abusam um pouquinho, vão lá só copia e cola, né? E vão para frente.
O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, como é que o advogado identifica e como é que ele define, né, que perfil ele tem, se ele pode ir mais para boutique, se isso faz sentido quando você está vendo os escritórios de advocacia, ou se o cara, por exemplo, trabalha com um ticket menor, ele deve, né, seguir para essa linha um pouco mais, sabe, low touch, assim, sabe? De ele realmente fazer a coisa um pouco mais automatizada. O que você vê isso na prática, assim? A tua fala foi perfeita, assim, realmente... o pessoal, né, fresco, assim, recém-saído de faculdade, então eu tinha citado isso anteriormente, eles realmente estão muito preocupados em se especializar no direito. E, ok, não está errado de forma alguma isso. O problema é que eu vejo assim que essas pessoas altamente especializadas, talvez seja um pouco mais difícil delas empreenderem no primeiro momento. Talvez ela seja um excelente staff técnico, um excelente advogado, uma excelente advogada dentro de um escritório de advocacia, né? Mas para você mudar a chavinha, poxa, agora eu não sou um, né, funcionário e sou um empreendedor, é outro mundo, né? Não é simplesmente chegar ali e fazer o que está na tua agenda e beleza. Você tem que ter um olhar de 360, 24 horas por dia. Quem já toca o próprio negócio sabe muito bem o que a gente está falando. E... eu vejo assim que muitas vezes a pessoa tem um ideal, né? Igual você escolhe uma área de especialização. Eu quero trabalhar com direito previdenciário, quero trabalhar com direito tributário, quero trabalhar, sei lá, por uma paixão ali, por né, uma sinergia que deu com a matéria ali. Beleza. Já aquela questão, poxa, eu vou trabalhar no massificado, vou trabalhar pulverizado, vou trabalhar boutique e tudo mais, vai muito do perfil dessa pessoa. Né? E quando eu coloco o perfil, aqui tem muito da questão do perfil comercial, inclusive. Eu não estou falando do perfil comercial, aquela coisa boba de você sair falando pelos cotovelos, blá, blá, blá. Enfim, é de você se relacionar bem. Né? E aí a gente cai num grande defeito dos escritórios, dos advogados como um todo. Se relacionam muito bem dentro do seu círculo. Tô lá no AB, tô jogando futebol, tô não sei o quê, né? Tô na comissão, beleza. É mais do mesmo. Não que não seja importante também, né? Mas você está... com pares iguais, você não está pegando coisas de fora, né? Fora do mercado do direito. E eu acho que isso é um refresh na cabeça dos grandes escritórios. Então, a gente vê assim que as grandes bancas que realmente despontam é porque um dos sócios ou os sócios tem um bom perfil comercial. Sim. E esse perfil comercial é de se relacionar, de se preocupar em realmente atender bem do cliente, de estar no lugar certo, na hora certa, que esse lugar certo na hora certa não é todo lugar, você tem que, né, plantar para daí começar a colher. Sim. E eu vejo que esta escolha do vou para o boutique, vou para o massificado, aí está muito relacionada com esse perfil, né? Se você consegue entrar num meio extremamente nichado, específico, faz todo sentido você, agora eu vou estabelecer uma boutique aqui e beleza. Agora, se você está, atendendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e muito embora você tenha um planejamento para mudar, para se especializar, você não pode deixar de atender de tudo que aparecer, porque senão você não paga as contas. Exatamente. A verdade é essa, né? Então, às vezes, nesse faz de tudo um pouco, naturalmente isso vai virando normal do escritório também. Bem legal. E até os massificados mesmo, escritório de cobrança, enfim, que tem carteiras de grandes bancos, enfim, financeiros e tudo mais, é muito de relacionamento empresarial. Né? Como é que um escritório de advocacia cai na frente lá de um diretor financeiro, de um diretor jurídico, de um Santander da vida, para poder participar ali? Ele tem que demonstrar certas coisas, né? Sim. Então bem bacana. É um caminho. Sabe, né? uma coisa que você comentou que faz bastante sentido, assim, que chama bastante atenção, é que, assim, até se você for, por exemplo, um advogado empresarial, que você vai ajudar lá a empresa, quanto mais bagagem você tiver em outras áreas, além daquilo que ele te buscou, que ele, né, tá precisando, além daquela dor dele no momento, maiores são as chances dele continuar com você e contratar a sua consultoria inteira, né? Tipo, contratar o teu escritório para ajudar na empresa como um todo. Com certeza. Então, entra essa questão que você comentou de você não apenas ficar, tipo, se especializar naquilo, mas você buscar outras coisas também, outros conhecimentos e networking também. Perfeitamente. Nossa, agora você bateu numa tecla muito importante, porque há algumas profissões, e poderia colocar no mesmo balaio assim, a advocacia, a contabilidade, às vezes tem uma atuação um pouco parecida, acaba se preocupando muito em resolver o problema. Sim. Então tem um trabalho extremamente passivo. Fui demandado, resolvo, fui demandado, resolvo.
Quem vira essa chavinha, que é isso que você está falando, pô, tem um trabalho ativo. Então, poxa, meu cliente me trouxe um problema aqui. Pô, vamos dar uma volta, forçar para o outro lado. Às vezes não é só se defender aqui, enfim... Exemplo, né? Minha esposa precisava de certas demandas ali, enfim, tem uma escola de educação internacional e tudo mais, e ela estava com certas demandas. Eu falei, puta, tem um cara excelente para te ajudar com isso. Ela já tinha, né, pesquisado com alguns advogados locais aqui, enfim, não tinha sentido... escritórios com nome, vamos assim dizer. Não tinha sentido tanta confiança. Assim. Eu tenho um cliente meu do Rio de Janeiro, que ele é o cara nesse sentido, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Foi lá, cobrou caro, porque daí ele, né, ok, ele tem bagagem, tem know-how e tem, né, condições de resolver o problema, e ele deu soluções que ninguém tinha apresentado. Ele deu soluções altamente diferentes daquele padrão que ela já tinha ouvido. E mais do que resolver o problema, se tornou solução para outras várias coisas que estavam presas naquilo ali. Então é exatamente o que a Ju falou, não é só você olhar para o problema, é você ter uma visão holística da coisa. E isso você só consegue transitando, né? Quando você trabalha no empresarial, você tem que entender o teu cliente, você tem que entender do business dele. Pô, tem uma transportadora, tá, é só multa de trânsito, é problema com motorista, trabalhista, não, vamos entender o teu negócio. Então, o empresarial, quando vira essa chavinha e para de ser um mero solucionador de problemas para um criador de soluções, vamos assim dizer, é a mudança da água para o vinho. Com certeza. Ô Jorge, deixa eu pegar um gancho do que você tinha falado ali, que é um negócio bem massa. Ainda nessa linha das dúvidas que chegam pra gente, assim, às vezes até prestando uma mentoria, uma conversa com um advogado e tal. Eu vejo os caras muito naquela dúvida cruel sobre contencioso e consultivo. Sabe? Tipo, puta, essa causa aqui, nossa, é muito interessante, vai me dar uma baita grana. Mas vai me levar 5 anos. E às vezes o cara não tem dinheiro para aguentar aquele período, né? E aí ele fica, não, puta, mas aí ele lembra, fala, não, cara, mas eu preciso alguma entrada. Não, mas o cara não tem. Não, mas se eu for cobrar, daí o cara não fecha. O cara fica nesse dilema, né? E a gente, eu acho que até no episódio anterior, a gente comentou um pouquinho sobre esse equilíbrio de receita, e você tentou trazer um pouco de uma formatação disso. Passado esse período, que até veio a pandemia e tal, você deve ter visto vários escritórios fechando. É bem comum a gente ver iniciativas de advogados. Montei um escritório, né? Não só na advocacia, isso não é privilégio da advocacia, mas sim de todos os negócios, né? 80% dos negócios não sobrevivem. Né? Informações, acho que do Sebrae, não passam do 2º ano. Como é que é na advocacia, cara, esse equilíbrio? Como é que isso está nesse momento, assim, sendo visto, sabe? Tipo, é meio a meio, existe essa matemática? Não, tem que ter grana para aguentar. Quanto tempo, por exemplo, um fluxo de caixa é o ideal para o escritório de advocacia? Eu diria assim que a separação consultivo e contencioso, eu não vejo uma receita de bolo, assim, X%, Y%, sabe? É bastante temerário cravar isso. O que eu vejo, assim, se a gente fosse fazer um bom planejamento, tentar ter um consultivo ou, né, uma receita fixa, recorrente ali, que seja boa parte ou todo o seu custo fixo, né? Então, digamos assim, aquela entrada garantida garante as suas despesas que não param de chegar, que batem na porta todo mês. E quando você tem esses excepcionais, uma sucumbência, um êxito, um acordo, alguma coisa que você ganha um extra, isso aí acaba entrando, abre aspas, né, limpo ali dentro do financeiro. Então, assim, tentar uma composição nesse formato, eu acho que é o jeito mais saudável. Mas em questão de percentual, daí varia muito analisando a estrutura de custo de cada negócio. Né? Procuro os consultivos ali, aqueles recorrentes para pagar a conta. Exatamente. E aí depois eu estou mais tranquilo. Exatamente. Posso apostar um pouquinho mais no contencioso ali, mais a longo prazo. Perfeitamente, perfeitamente. Claro que existem áreas mais fáceis e mais difíceis de colocar isso. Empresarial, por exemplo, poxa, é comum, é fácil você colocar um contrato de partida ali e cobrar mensalmente. Beleza. Só um previdenciário... muitas vezes você vai cobrar só no êxito lá, na implantação do benefício, na aposentadoria, seja lá o que for, né? Trabalhista também. Então, mas também há outras formas de você colocar, né, o pingadinho ali que ajuda a pagar as contas todo mês. Sim. Então, acho que é saudável. Ficar só no êxito, ficar só no variável é extremamente perigoso. Tá, daí... mas nessa linha de raciocínio, deixa eu te perguntar, porque até foi objeto de uma conversa, assim, né? Tá, ela me perguntou assim, né? Pô, mas e aí? Mas quando o escritório ganha dinheiro, da onde vem esse dinheiro? Porque, pelo que eu sei, o advogado só fica rico em grandes causas. Falei, olha, faz bastante sentido, né? Não acho que isso seja uma inverdade aqui.
Mas tem escritórios que você percebe, assim, fazendo essa gestão para vários que você já fez, que hoje ganham uma boa grana. Vamos colocar assim, o cara consegue se manter, crescer, apenas focando no consultivo, que não olham para o contencioso? Super. Assim, acho que eu não conheço nenhuma banca que não conheço. Mentira. Mas, assim, são pouquíssimas que não olham para o contencioso. Acho que o contencioso faz parte. 100% consultivo é extremamente raro ou difícil, complicado. Né? Porque o contencioso faz parte. Acaba sendo um reflexo. Em algum momento ele vai ter alguma causa, algum problema que vai para o contencioso. Né? Exatamente. Você vai atrás do escritório de advocacia por duas coisas. Ou para resolver teu problema ou para evitar que o problema aconteça. E geralmente é mais para resolver o problema do que para evitar que ele aconteça. Então, justamente o contencioso é muito mais comum do que o consultivo. Agora, quando você consegue vender esse consultivo e quem está, né, na ponta lá comprando entende que isso é importante, fechou. Agora, quem trabalha quase 100% no consultivo, são bancas extremamente posicionadas, às vezes é com uma pessoa midiática, já foi ministro, não sei o quê, né? Que daí tem nome, tem bagagem, que daí consegue, vou fazer um parecer, já vi, vou fazer um parecer aqui, R$300 mil. Ok, um parecer. Sim. Consultivo. Então, sim, faz sentido. E esta banca específica só pegava contencioso, por isso que eu falei, não era nem 100% consultivo, né? Tinha o contencioso também. Mas era contenciosos extremamente selecionados. Quando chega, quantos processos tem em carteira? Deve ter uns 7. Oi? Como é que você paga essa conta? Eu fui, são 7 super processos. Ok. Acontece muito no tributário isso, né? Eu tenho um amigo que, demorou ali 5 anos também para conseguir fazer uma carteira legal. Hoje o cara tem, e ele fala assim, cara, os caras já estão super bem financeiramente, assim. E tem 70 processos. Ele fala, então tem vários caminhos, né, na advocacia, né? Não tem um caminho só, mas o cara tem que realmente adentrar aquilo e esperar o tempo para que isso aconteça, né? Eu acho que desses vários caminhos o negócio é estar atento com as possibilidades, porque o problema que eu vejo assim, chega a certo momento que o escritório ou fica mais do mesmo ou deslancha. Sim. E é a mentalidade. E essa mentalidade é o fazer a mesma coisa ou fazer diferente. É isso que bifurca ali, em algum momento, a estrada. Perfeito. Eu percebo que não é uma coisa que vai dar um resultado rápido, né? Então, isso atrapalha um pouco também. Porque o advogado, ele acabou de sair da faculdade, ou enfim, advoga ali há pouco tempo, e ele já quer ter o próprio escritório, quer começar a empreender, mas muitas vezes ele não tem essa condição de esperar 5 anos, como foi o caso do seu amigo, por exemplo. Então, isso acaba sendo um problema também. Exato. E aí, ele acaba, indo lá para o nosso primeiro assunto, ele acaba focando no advogar, né, no fazer aquilo bem, e acaba esquecendo das outras coisas dentro do escritório. E isso vai virando também uma bola de neve, porque ele não consegue evoluir, porque ele não tem caixa, mas ele não cuida das outras coisas do escritório, né? Perfeito. Bem legal. E dessas várias coisas, o financeiro é importante, o marketing é importante, a controladoria jurídica é importante, mas muitas vezes essas pessoas não se preocupam com a própria equipe. Sim, e daí você não consegue ter uma evolução de equipe, uma gestão de pessoas adequada. Eu não estou falando de gestão de pessoas a parte burocrática, estou falando de gestão de pessoas, liderança mesmo. Sim. E daí reclama, puta, mas eu não consigo, mas o fulano ali não performa, ou não cumpre, não sei o quê. Ok. E o que você está fazendo para ajudar? Ou né? O que você fez lá atrás para evitar que isso acontecesse? Esse cara foi treinado, você sentou do lado dele, falou como é que tem que fazer, né? Então bem bacana. O Jorge, ainda falando em gestão, tem uma pergunta que eu separei aqui que eu acho que vale a pena. A gente falou até esses tempos, né, Ju, num podcast sobre sistemas, né, de escritórios de advocacia. A gente fez um baita debate aqui, super legal. Eu sei que é um assunto que você manja bastante, inclusive. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, que momento que vem a tecnologia no escritório de advocacia? Porque eu vejo que muita gente antecipa isso. Às vezes o cara, começa o escritório pequenininho, vai ter um puta sistema, ou o cara fica falando em automatização. Não, que eu tenho que automatizar e tal. E o cara, gasta mais tempo tentando automatizar, que acho que é uma das maiores besteiras que a gente faz, e todo mundo já faz isso em algum momento. Não, vou automatizar isso aqui. Depois você vê quanto tempo você gasta fazendo manualmente, você gasta muito mais tempo automatizando, cuidando daquilo, ao invés de fazer o manual. Porque fica aquela coisa convidativa e romântica, né, do automatizar, da tecnologia. Como é que vocês percebem isso nos escritórios? É um necessário? Tipo assim, não, cara, começa fazendo uma boa gestão, que seja com Google Sheets, para depois você passar para um sistema, senão você começa usando um sistema e não sabe fazer, né? Uma boa gestão, acaba não usando o sistema. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que dá para fazer uma boa gestão com planilha, com, enfim, soluções custo zero, vamos assim dizer, tá? Mas a minha recomendação é sistema no D1. Se puder ter um sistema já de start, ótimo.
Porque a realidade que a gente tem hoje no mercado não é a realidade de 4, 5 anos atrás, que você tinha 4, meia dúzia de sistemas. Agora tem muitos. Tem muito. Sei lá, cada semana talvez tenha um sistema novo saindo aí. Claro, alguns são melhores, alguns são piores, alguns, né, têm um ponto forte aqui, um ponto fraco ali. Mas hoje existem sistemas e soluções que atendem bem baratas, né? Então, baratas mesmo, que assim não vai inviabilizar o negócio já de início, né? E eu acho que a cultura de utilizar bem um software, ela é bastante importante também. Porque depois você está acostumado com planilha, você está acostumado com nananana, né? Aí não, agora temos o sistema. Uau, resolvido todos os problemas. Só que você tem que alimentar o tal do sistema. Ele não anda sozinho o negócio, né? E daí é uma dificuldade enorme sair daquilo que já... Não, mas assim funciona, para ir para o sistema, né? Então, a minha recomendação é, se couber, evidentemente, no orçamento, e pesquisa, tem várias ferramentas, enfim, não vai falar nomes aqui para não beneficiar uma e prejudicar a outra, mas acho que tem que entender pontos fortes e fracos ali, né? Tem muita ferramenta boa no mercado, a preço competitivo. Você já se condiciona a utilizar o sistema, porque ele te traz muito ganho, né? Tem muita coisa que você precisa trabalhar para automatizar? Tem, mas tem muita solução que ele já traz, digamos assim, automatizada. Top. A própria importação de processos, andamentos, as coisas. Exato. Pô, beleza, o tempo que você demora lá para entrar no tribunal, beleza, ok. Não, e assim, você constrói sua base ali, e aí se você alimenta corretamente, depois você consegue ler os dados, então você consegue ter informações estratégicas que vão te ajudar a ir para o próximo passo dentro do teu escritório. Perfeito. Então é útil, entendeu? Mas desde que você alimente corretamente, né? E tudo é informação, né? Se você está desde o começo criando a sua base de dados, você consegue ver que tipo de processo eu tenho, quanto que está vindo consultivo, quanto está sendo... Aí, todas essas coisas que a gente está falando começam a fazer sentido pro seu próprio negócio. Sim. Exatamente. Né? Pô, esse tipo de ação dá mais certo, esse tipo de ação, beleza. E às vezes o pessoal, né, por si só, não conseguem olhar isso. É isso que a gente acaba ajudando bastante, né? Até definindo, pô, para um pouco com isso aqui, foca nisso aqui. E às vezes a informação está ali dentro, falta trabalhar e ler, né? Exatamente. Bem legal. Jorge, vamos dar uma pivotada aqui, vamos falar de um assunto bem convidativo aqui, que eu sei que vocês manjam pra caramba, que é a aceleração dos escritórios de advocacia, que está relacionado ao que a gente falou, mas agora de uma maneira mais romântica aqui, né? Que a gente fala da parte mais bonitinha, né? Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que o advogado identifica que ele está pronto para acelerar? O que você diria assim, que ele faz um dever de casa rápido ali, faz, puta, cara, isso aqui tá ok? Tá ok, isso aqui tá ok, ou precisa, né? E aí complementa, precisa fazer isso ou não? Acelera mesmo sem estar pronto, que aí você vai organizando isso pelo meio do caminho. Eu acho que o FabLab, a aceleradora, ela é justamente para tirar essa pergunta da cabeça. Estou pronto ou não estou pronto? Ah, que legal. Ela é realmente os primeiros passos ali. Tem conteúdo, sim, avançado, né? Mas você só vai, digamos assim, explorar melhor ou mais esses conteúdos avançados com o passar do tempo, evidentemente. Mas muito do básico que está ali te serve para o Day One também, né? Te serve para o sistema que você acabou de contratar, que você não sabe bem utilizar, te serve para, enfim, você fazer essa leitura. Não adianta só, registra no sistema, registra no sistema. Que legal, você está lendo o que o sistema te traz de informação? Então, assim, eu não vejo essa questão de, e o momento de estar preparado. Diferente dos outros produtos nossos. Né? Principalmente a consultoria, que é algo in loco, que é mão na massa mesmo. Sim. Né? Aí eu vejo que tem que estar preparado. Bem legal. Tem que ter... Já tem que ter uma certa estrutura. Capilaridade, eu diria assim, tem que ter capilaridade realmente para atender. Porque a gente, o nosso trabalho, como o de vocês aqui, a gente é coadjuvantes, vamos assim dizer. Né? Quem são os protagonistas é quem está lá. O escritório. Não tem mágica, não tem almoço grátis. Né? Então, a gente conta com todos os conhecimentos, com as nossas melhores práticas, enfim, aquilo que a gente vê que dá certo, mas se não houver a virada de chavinha ali, não vai para frente. Né? Então, a gente tem super cases que deram super certo, de mudança de água para o vinho, mas a gente também tem clientes que passaram que, ok, não estão no mesmo lugar, mas também não houve esse salto quântico, assim, não duplicou, triplicou, como às vezes acontece com escritórios que realmente conseguem escalar e acelerar, né? Exatamente. Mas se fosse para a gente tentar identificar nessa linha, quais são os padrões, assim, né? Beleza, eu entendi que, puxa, o produto, vamos colocar assim, a aceleração serve para todo mundo, certo? Mas aqueles que dão certo,
que você identifica com alguns padrões? Que Se eles até se puder fazem de contar algum diferente. case que você contou aqui nos bastidores, sem citar nome, se Cara, puder citar o nome. quem dá certo, falei dos bastidores, mas quem dá certo é o gasoso. É aquilo que... É o gasoso que eu digo. Gasoso seu escritório? Não, o gasoso não. Aquele que dá o gás. Né? Coloca em Que tem prática tantos aquilo nomes, que escritório você de está advocacia, que ensinando. poderia ser deve outro ter, nome, né, cara? deve ter um por aí. Com certeza. Mas é realmente aquele que faz, que está disposto, sabe? Que arregaça as manguinhas e coloca a mão na massa. Porque é fácil. Pô, você quer saber de algum assunto, você vai lá, compra um livro, lê. Quer saber um pouco mais? Vai lá, coloca no YouTube, paga um curso. Beleza, você ganhou o conhecimento. E agora para fazer a coisa acontecer? Não é a mesma coisa. Daí você vai ter dificuldades específicas, questões específicas do teu negócio. E é nisso que uma consultoria, por exemplo, se difere de um curso, de uma especialização, de algo do gênero. É realmente colocar a mão na massa junto. E a diferença do sei e não faço e sei e faço é a diferença do quem vai para frente e quem fica parado. Sim. Cara, nessa linha tem acho que um dilema que é bem comum, que é o cara saber se ele está no caminho certo ou se ele escolheu, né, o caminho, ou qual o caminho, inclusive ele escolhe, às vezes um passo atrás, assim, sabe? E eu já vi até algumas pessoas falando que dá para você descobrir o caminho no meio do percurso, quer dizer, é melhor começar, né, e descobrindo, tá? Sim. Sem compromisso com o erro. Como é que vocês ensinam isso quando o cara chega para você? Porque deve ter, com certeza, alguns advogados que e aí, cara, o que eu devo fazer? Para onde eu devo focar a minha advocacia, já que daqui 20 anos, 80% ainda não existe? O que eu faço? Para responder essa pergunta para eles próprios, a gente investiga bastante como essa pessoa está inserida no mercado. Então, o que ela sabe fazer bem, onde ela transita, que tipo de cliente ela já tem, o que deu certo, o que deu errado. Olhar para dentro mesmo. Olhar para dentro. E mais que olhar para dentro do que acontece, é olhar para dentro do que tem potencial, às vezes, de acontecer. Eu faço parte da membros de não sei o que, não sei o que. Ok, o que a gente pode fazer lá? Né? E às vezes meio que o negócio tá quicando ali, mas a pessoa tá tão embrulhada no dia a dia, naquele meio de campo, que ela não consegue parar e enxergar aquilo fora da caixinha. Sim. E assim, mais do que falar faça assim, faça assado, é realmente entender, né, o contexto geral, o que já acontece, o que já está inserido, como essa pessoa transita no meio. E também, claro, eu posso, hoje, eu tô com as ações trabalhistas aqui porque é o que paga a conta, mas eu quero virar um escritório tributário. Eu quero ser um escritório tributário. Show? Então vamos planejar para isso acontecer. Às vezes a pessoa tem essa obstinação, né? Quero porque quero. E tudo bem, tem espaço para todo mundo. Ou não, né? Na advocacia talvez não. Mas muitas vezes eu concordo com essa abordagem, que o negócio vai se descobrindo ao longo do caminho. Sim. E quando a gente olha algumas bancas que já têm algum tempo de mercado, que já são consolidadas e tudo mais, não foi assim, eu escolhi... meu sonho era atender o cliente tal, meu sonho era fazer tal... Não necessariamente. Foi se apaixonando, né? A busca por propósito, logo no começo, é uma merda, assim, porque fica romântico falar de propósito. Mas você não tem um propósito? Nossa. Não, mas acho que propósito é uma coisa. Agora, você definir, por exemplo, especialidade, aí, né, você pode ter um propósito, eu quero ser a solução, sei lá, Quero ajudar as pessoas, exatamente, né? No direito. Agora, independente se eu vou atuar no criminal ou no empresarial. Né? Sentindo que eu estou ajudando, pode ser, né? Exatamente. É que fica romântico, né? Falar sobre isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta meio capciosa aqui, né? Legal, o cara pode começar e depois vai ajustando no meio do caminho, tem várias formas, olha para dentro, fala, puta, cara, eu trafego bem nesse meio aqui, tenho minha família, tenho amigos, o que eu gosto é isso aqui e tal. Legal, fica bem massa, acho que eu quero entender. Agora, tem uma forma de ele analisar do ponto de vista financeiro? Vou te dar um exemplo aqui, tá? A gente vive alguns momentos, eventualmente, no direito, alguns modismos, tipo LGPD, né? Que, foi aquela corrida do ouro, todo mundo achou, tinha advogado, achou que, puta, agora eu vou ficar milionário, que as empresas vão sair contratando, né, consultores aqui de LGPD, advogados, especialistas, como surgiram no mercado. Tem uma matemática que você ensina pro cara? Exemplo, assim, tipo, cara, aqui, ó, sei lá, você olha na tabela, isso aqui é 5 mil, 10 mil. Então, puta, você gasta tanto de tempo, você tem tantas horas disponíveis, você não vai conseguir fazer os 100 mil que você está imaginando, sabe? Qual que é a tua meta em termos de receita? Agora vamos ver para onde que você está olhando em termos de serviço, se aquilo ali você vai conseguir cobrar. Vocês ensinam alguma coisa assim para o cara fazer uma pré-análise do modelo de negócio para ver se ele está olhando para o lugar certo financeiro? Sim, com certeza. Isso faz parte de todo esse contexto de planejamento estratégico, enfim, de definição de atuação. E tudo isso está muito linkado também com o financeiro, né?
Sim. É basicamente isso, né? Existem duas formas da gente precificar o serviço ali. Ou, se for meramente contencioso, digamos assim, seria um método B da gente olhar a quantidade de processos, mas o fator mais fidedigno sempre para qualquer prestador de serviço, um escritório de arquitetura, uma agência de marketing, uma empresa de consultoria, o critério mais objetivo é sempre ser tempo. Porque prestação de serviço é dedicação, é uma pessoa, né, dedicada ali, diferente de um SaaS, né, que é System as a Service, ok, um sistema, é diferente. Mas a prestação de serviço pura, você está muito correlacionado ao empenho, né, da mão de obra ali. E sim, às vezes você está trabalhando para ter um resultado pequeno, né? Enquanto você pode, ok, isso aqui traz um resultado menor, okay, vamos colocar isso aqui, vamos usar uma linha de produção mais aqui. Isso aqui que é mais especializado, poxa, deixa eu dedicar a minha atenção, ou enfim, a minha, do meu sócio, ou de quem é mais sênior, nisso aqui que é mais importante, que pode virar ou trazer dinheiro mais rápido. Ou mais rápido ou mais, né? Enfim. Então, sim, isso é extremamente importante. Esses tempos aí, estava com um cliente lá de Três Corações, Minas Gerais. E eles têm... Você lembrou a marca do café de lá, não? Não é do café? Três Corações? Acho que é Três Eu Corações. acho que é. Ou Quatro Corações. É a terra da ESA lá, né? Vocês hoje estão péssimos, mas Três Corações mesmo. Eu sei que é a terra da ESA lá, a Escola de Sargentos do Exército. Perdi o que eu estava falando. Tá. Eles trabalham no direito administrativo e eles sempre tiveram um jeito lá de fechar contrato, não sei o que e tal. E quando você olha os contratos que eles fecham, financeiramente falando, né? Quando você olha os contratos que eles fecham e os custos do mês, sempre paga a conta. Só que o jeito que eles cobram parcelado. Então, assim, você fala, fechei 80 mil de contrato nesse mês. Lindo. Meu custo é 70, por exemplo. Ok, tá, sobrou. Só que aqueles 80 não vão entrar necessariamente naquele mês. Eles entram picadinho. Dividido em 10 vezes, 6 vezes, exatamente. 12 vezes. Daí, fazendo uma análise rápida, a gente chega assim, poxa, ok, economicamente você está bem, porque você gera mais direito de receber do que obrigação de pagar. Sim. O teu problema é liquidez de curto prazo. Cadê o dinheiro que a gente precisa agora para pagar as contas? Então, assim, você parou. Para de oferecer este tipo de fechamento e vamos focar nesse tipo de fechamento, nem que seja com um valor um pouco menor. Sim. Ao invés de você cobrar, sei lá, 10 mil parcelado em 10 de mil, vamos tentar cobrar 9 à vista, mas a gente precisa de dinheiro agora. E essa coisinha que às vezes... tem que aumentar a quantidade de contrato fechado com esse mesmo parcelamento para que você pague o custo hoje, né? Exatamente. Isso é quando o cara descobre o capital, chamado capital de giro, que é um bichinho delicado se você trabalhar. Isso aí, e quem não descobre quebra, né, cara? Eu já passei por isso também e tal. Eu lembro na época que eu acho que eu te comentei isso, né? Foi a vez em que a gente quebrou lá um negócio que a gente tinha no Mundo Vinho e que meu sócio chegou e falou, olha, financeiramente nós estamos quebrados, mas economicamente nós estamos ricos. Aí eu falei, como assim? Esse cara tá louco, né, velho? Porque nós tínhamos realmente muita obrigação, né? Pouca obrigação a pagar versus o que tinha a receber no longo prazo. Mas não tinha dinheiro para pagar o cartão de crédito, hoje. o aluguel, e ferrou. Daí ele falou assim, então você continuar vendendo, foi basicamente as suas palavras, assim, você colocou muito bem. Se você continuar vendendo exatamente o que você vendeu esse mês, desse formato, e você bateu recorde, você está de parabéns, né? Porque eu cheguei todo feliz dizendo, puta, olha só, batemos as metas aqui, batemos um recorde de vendas. Se você continuar vendendo assim, a gente não aguenta no próximo mês. E aí brulhou a minha cabeça. Falei, mas como assim, cara? Se virem aí, tô vendendo, essa é a minha função, é vender. Aí ele falou, não, daí eu fui entender o capital de giro. Tinha lá meus 24 anos, a inocência dos meus 24 anos, aí eu entendi. Enfim, depois que eu entendi, ficou complicado. Eu diria que a grande Quando entendeu, piorou. Uma coisa é você fechar o negócio, outra coisa é aquele negócio virar dinheiro. Exatamente. E o dinheiro pode vir na frente, o dinheiro pode vir parcelado, o dinheiro pode vir no final, e o dinheiro pode não vir, que é a famosa inadimplência. Né? Então, tudo isso... Tem mais isso que você precisa considerar, inclusive, lá no seu fluxo, né? Exatamente. O Jorge, tem uma pergunta aqui que a gente falou no começo de modelagem de negócio, e essa modelagem de negócio, dá para entender isso de várias formas, né? Tem vários sentidos aqui, modelagem de negócio. E tem um formato de modelagem de negócio, tem muito advogado tentando trabalhar, que é usando a tecnologia. Tentando dar escala, sem mercantilizar, porque a OAB não permite e tal, né? Enfim, sem ser aquela coisa que o cara compra e automaticamente recebe um serviço.
que você tem visto sobre modelos de negócio? Quando você fala modelos de negócio na advocacia, tem o tradicional, que a gente já falou um pouquinho, consultivo, contencioso, mas quando se fala de tecnologia, tem alguém já puxando essa ponta, fazendo algo diferente, trabalhando no volume e usando tecnologia para poder, sabe, ganhar escala e atender um público maior? Como é que está isso? Super, super. Eu vejo assim, quanto mais contencioso repetitivo, assim, né, ações da mesma especialidade, né, vamos assim dizer, que você tenha, mais fácil fica você bolar uma esteira tecnológica de produção de otimização, né? Hoje tem vários softwares que fazem isso também, seja no previdenciário, cálculos, enfim. Então você consegue coisas que demoravam muito tempo para você fazer. Meses. Você coloca os dados ali, pum, já te traz na hora. Acompanhando esse mercado, né, de low techs, né? É solução para tudo. Né? Solução para diferentes áreas do direito, solução para elaboração de contratos, solução para... Enfim, coisas que demoravam muito tempo, hoje a gente tem... Claro, você paga por isso, mas é um custo barato perto do benefício que você tem. Eu acho que investir em tecnologia sempre compensa. Sim. Né? Desde que seja bem utilizado. Não adianta, tem o sistema e não usa, como a gente já falou. Sim. Né? Mas sim, hoje tem robôs, né? Estão cada vez criando mais força, né? E tem escritórios que é robô trabalhando. O que eu falo quando é robô? É basicamente o que é um robô trabalhando, né? Muitas vezes a pessoa tem a imagem do eu robô lá. O desenho do pica-pau que tem um robôzinho. Pô, não é, né? É basicamente você tem, por exemplo, uma inicial lá, onde você tem todo aquele padrão, aí o que você muda? Você muda nome, você muda endereço, você muda valor, não sei o que e tal. Beleza, se aquilo está no lugar, já preenche, já manda, enfim. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar. Inclusive, quem trabalha no massificado forte, principalmente com a carteira de banco, essas coisas tudo, tem muita coisa, tem muita empresa, né, que você tem que alimentar o sistema do cliente. Então, por exemplo, sei lá, tendo o Bradesco. Aí eu preciso imputar as informações dentro do sistema do Bradesco. Não importa o sistema que você tem. Eu quero a informação dentro do meu sistema. Né? O banco basicamente coloca assim. Estou dando um exemplo, nem sei se o Bradesco faz isso. E daí você tem robôs para fazer isso. Que é basicamente o quê? Ao invés de você ter lá 5 pessoas simplesmente redigitando a mesma coisa, você pega robô para fazer isso. Ctrl-C, Ctrl-V, de um sistema para o outro. Ok, você paga uma vez e resolveu o teu problema para sempre. Só que daí tem empresas que estão barrando isso. E eu não entendo o porquê. Caramba. Porque para mim é muito mais seguro um robô trabalhando do que uma pessoa que está suscetível a erros. Pô, olhou para o lado, conversou com o coleguinha ali, tomou... Desconcentra. Errou uma vírgula, errou. Entendeu? E existem robôs que já são programados, inclusive, para ter um percentual de erro randômico ali. Para não parecer que é um robô que está trabalhando. Meu Deus! Que legal, cara. Então, assim, para descaracterizar, para não ficar 100%, tá tudo muito certinho, é robô, a empresa lá do outro lado não achar ruim, o que eu não acho inteligente, mas ok. Deve ter algum motivo para isso, né? Já tem até isso previsto. Que louco. Então, assim, sabe que você me lembrou de uma passagem aqui do Kael, da Vanzinho Penteado, sabe? Acho que é o episódio 66, inclusive, fui consultar aqui. E ele fala o seguinte, né? Eles têm um pouco mais de 100 colaboradores lá, um escritório, né, de médio porte. Ele fala, cara, a maior dificuldade hoje é você conectar o jovem advogado que não quer mais ficar fazendo, né, o contencioso, sabe? O trabalho de office ali, né? Que, enfim, era muito comum na advocacia. Toda vez que você entrava, você ficava lá peticionandinho, ficava fazendo, sabe, aqueles despachos que não são nada convidativos, e ele quer trabalhar com tecnologia, ele quer trabalhar com coisas convidativas, novas, românticas, né? Ele quer trabalhar no estratégico mesmo sem ele saber. Então essas coisas nós tivemos que tirar tudo, e aí ele fala que ele fica nesse dilema. Então o cara entra, mas não quer trabalhar com aquilo que em tese ele deveria trabalhar um pouquinho, com feijão com arroz, para depois fazer o mais bonito. E aí ele contou que é exatamente isso. Ele falou, então essas coisas, essas funções assim, muito repetitivas, a gente de fato tem que automatizar. E aí você vai tirando pessoas. Mas você vai tirando pessoas, não às vezes só por uma questão de custo financeiro. Nem sempre, né, o custo fecha, bate a conta. Mas porque a galera não quer.
Sim. Entendeu? Como é que você vai trazer um puta de um cara aqui, eu vou selecionar o melhor advogado para trabalhar no meu escritório e vai botar ele para fazer isso? Ele vai sair. Sim. Não é mais romântico fazer isso, né? É a parte chata da advocacia. Exato. E aí, puta, ele contando desse dilema, é super legal, vale a pena ouvir. Sim. Agora, antes da gente caminhar para a reta final, Jorge, eu não posso deixar de perguntar um negócio para ti, que é o seguinte. Quando vocês estão falando lá de enfim, modelo de negócio, de buscar um caminho, buscar, né, aceleração e tal, se eu fizer a pergunta para você de maneira direta, assim, né, foco, certo? O cara escolhe uma área, né, e bate naquilo, se sim, por quanto tempo, ou você vê modelos, que é um dilema muito comum dos advogados, de ele, não vou dizer um full service, mas ele ter comitês, assim, sabe? Tipo, eu sou especialista, sei lá, em área médica, atendo consultórios e hospitais. E aí eu faço tudo que é preciso aqui dentro, ou atuo, sei lá, no direito civil aqui dentro dessas áreas. É como se ele fosse especialista num segmento, setores ou indústrias. Como é que vocês instruem um advogado nesse sentido? Via de regra, aquilo que eu falei, eu acho que o generalista seja áreas do direito ou seja mercados que atua, né? Porque eu posso atuar, sei lá, trabalhista especializado no mercado, eu posso trabalhar trabalhista em todos os mercados, né? Então, o generalista, ele tem mais, digamos assim, facilidade não é a palavra certa, tem mais capacidade tem mais mercado para trabalhar, né? Mas ele tem mais dificuldade em, às vezes, apareceu um troço aqui que a gente nunca fez, né? Não tem know-how. Então, daí você tem uma curva de aprendizagem interna, e isso é tempo, isso é custo, para daí começar a apresentar resultado e tudo mais, enfim. Indiferente quanto mais ou quanto antes você se especializa, aquilo vira feijão com arroz. Exato. Né? Então, assim, se eu fosse colocar via de regra, é muito melhor especializar. Eu acho. Eu entendo que é isso. E assim, especializar... Dói mais, né? Dói mais. Dói mais. É que você sempre quer, atender... A gente tem essa mentalidade, né? Eu quero fazer tudo, eu quero atender o mercado inteiro, porque ele não tem a visão que, eu estou focando nisso, e tem gente que vai preferir falar comigo justamente porque eu sou especialista. Às vezes, em vez de pensar nisso, ele pensa assim, eu tô focando nesse bolo aqui, mas estou deixando todo isso daqui de fora. Então, em vez de pensar no que tá ganhando, pensa no que pode perder, né? Você sabe que tem vários estudos sobre isso, né? Que o ser humano sofre mais por aquilo que ele deixa de ganhar. Sim. Né? Ou que ele deixa de comprar. Eu vi um estudo esses dias de consumo que era super legal, que ele dizia assim, se tiver uma promoção, né? E aquele produto que está naquela promoção, mesmo sabendo que as pessoas, se você pergunta para elas, né? Que talvez elas não utilizem aquilo, que vai ficar guardado. Comprou lá, sei lá, uma blusinha, comprou uma roupa, comprou um sapato. Elas sofrem mais por perder aquela oportunidade de não ter conseguido comprar do que de ter comprado e não utilizado. Eu tenho um caso assim dentro de casa. Eu também tenho, não é comum isso, né? Vocês colocam só a culpa na mulher, né? Mas homem também compra coisa à toa. Não falou se é ele, exato, você tá preso. Mas você eu conheço. Parênteses aqui, eu tenho um curso basicamente sobre precificação de honorários. Em determinado, antes de entrar nessa parte bem específica de cálculo e tudo mais, eu falo de posicionamento de mercado, né? E existem vários tipos, estaria pelo menos uns 8 assim, de posicionamento de mercado. Por exemplo, posicionamento geográfico. Eu tive a oportunidade de atender uma banca em Luiz Eduardo Magalhães, eu nem sabia que isso existia, interior da Bahia. Planície sem fim lá, agricultura, agropecuária bombando lá, enfim, o agro, né? O mundo agro bombando lá. O escritório, interior da Bahia, um sócio era goiano, um sócio era gaúcho, um sócio era paranaense, outro sócio era paulista, se não me engano. Eram 4 sócios. Viram a oportunidade, beleza, se estabeleceram lá, viraram referência da cidade, porque daí, beleza, você tem a fazenda do seu João lá, daí você tem a New Holland que chega, daí de repente você tem uma indústria química, daí só tem esses caras de advogado aqui. Sim. Né? Mas não precisa ser isso, eu ia mudar para uma cidade dos Cafundó do Brejo. Já tive casos, por exemplo, de um escritório previdenciário que trabalhava num prédio comercial fechado, se trocar de endereço e ficar na frente de um terminal aqui de Curitiba e bombar. Porque daí as pessoas entravam lá, deixa eu ver aqui. Daí pelo menos alguém fazia o primeiro atendimento lá. Né? Caramba! Boutique é outra especialidade, Legal. full service é outra especialidade. O fato de você atender, assim, eu chamo de posicionamento no cliente.
Ou seja, eu atendo todas as demandas do meu cliente. Por exemplo, tenho um grupo de empresas. Seja trabalhista, seja... Eu não sou necessariamente especialista em cada um dos sistemas, mas eu resolvo todas as buchas dele. Depende se você está resolvendo o problema dos sócios, depende se você está resolvendo o problema de funcionário. Aí você tem o fornecedor, você tem o cliente, daí você vai ampliando. Então, é muito questão, né, voltando, de você estar aberto a enxergar o que está acontecendo perto de você. Talvez não seja exatamente o que você quer, mas está quicando uma baita oportunidade, se agarra, né? Porque pelo menos você consegue ter... a máquina está girando ali, daí para você mudar é mais fácil. Animal. Jorge, cara, conteúdo sensacional. Tem que, quem está nos acompanhando aí, seja em vídeo ou seja pelas plataformas de áudio aí, tem que rever esse conteúdo, porque tem bastante coisa legal aqui. Eu mesmo vou dar uma olhada, porque tem algumas coisas muito bacanas que você falou que eu quero rever aqui e pensar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado mais uma vez, né, pela tua participação. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas te encontram a Elza aí nas redes sociais, enfim. Maravilha. Bom, nossos canais, nosso site é www.els.adv.br, né? Instagram, Gestão Advocacia. E a gente se preocupa em fornecer muito conteúdo, né? Então, se você acessar no site, vai ter bastante artigo. No Instagram sempre tem bastante publicação. E hoje, inclusive. Vocês vivem fazendo postagem no LinkedIn também, com umas publicações bem legais. Legal. Então, a gente não economiza, vamos assim dizer, em disponibilizar conteúdo. O nosso propósito, falando de maneira romântica, é realmente colocar esse mercado em outro nível, né? Em otimização. E assim... Parênteses aqui, não é só o Brasil que trabalha assim. Aqui a gente tem uma peculiaridade de ser o judiciário mais pesado do mundo, né? Quantidade de advogados, essas coisas todas, todo mundo sabe. Mas a gente já teve oportunidades de se relacionar com bancas de Portugal, a gente está agora com um cliente que tem escritório na Alemanha. Então tem estados e países, né? Tem atuação internacional. E os problemas são os mesmos. São os mesmos, né? Claro, o judiciário é diferente, tudo, mas quando a gente está olhando para a gestão, os problemas são os mesmos, né? Bem legal. Então, enfim, e daí aquelas soluções que a gente já falou, né? O pequeno, o médio, o grande, a gente tem produtos especializados. Uma coisa nova que a gente lançou é a terceirização, né, de processos financeiros. Boa. Então, acontecia bastante de eu ir lá, implantar o financeiro, né? O negócio está funcionando, aí acontecia alguma coisa, saía do trilho, não sei o que, eu falei, daqui que eu faço. Então, hoje a gente tem uma equipe especializada que só faz o financeiro de escritório de advocacia. Cara, não se preocupa. Só fica advogando, você ajuda a pagar a conta, recebe e tal, tudo bonitinho. O trabalho que ele tem é autorizar os pagamentos, porque esse poder não fica com a gente, então ele acessa pelo Internet Banking e autoriza lá. E o outro trabalho que ele tem é participar das reuniões comigo, daí, que além da terceirização existe toda essa assessoria contínua para a gente ler os números junto, né? Legal. E nisso a gente vai... vamos por aqui, para com isso, vai para lá. Muito bom. E é isso, é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Sou fã do conteúdo de vocês também. Vamos marcar um próximo para você contar como é que é administrar, atender os escritórios do ponto de vista até financeiro, né? Gestão, o basiquinho ali do financeiro, do pagamento de conta, e falar dos escritórios internacionais, né? Esse da Alemanha aí interessa a gente saber. Cada minuto é um flash nessa história. Boa. Show de bola. Ju, algum recado paroquial aí? Não, só agradecer e dizer que vocês encontram a Trimind nas redes sociais, lá no Instagram, a gente é @Trimind_marketing jurídico. Agradecer pelo Jorge, foi muito legal, que bom que você aceitou o nosso convite, fico bem feliz. E a gente se vê no próximo episódio, né, Gui? Boa, e não deixe de mandar o feedback, de vez em quando a gente recebe os feedbacks, tanto pelo Instagram, por e-mail, então manda lá para Guilherme@Trimind ou Juliane@Trimind. A gente gosta de saber se você está gostando, o que fez a diferença. Adiciona o Jorge lá nas redes sociais e a Els, principalmente, porque eles produzem alguns conteúdos super bacanas. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu!